Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vulcabras para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Gostaria de passar algumas informações antes de começar. Essa videoconferência será realizada exclusivamente em português. A transcrição do evento no idioma inglês será posteriormente disponibilizada no site de RI da companhia. O vídeo e a apresentação desta videoconferência serão divulgados no site de RI da companhia, www.vulcabrasri.com, e na CVM após o fechamento do mercado. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Está presente hoje conosco o Sr. Pedro Bartelli, diretor-presidente, e o Sr. Wagner Dantas, diretor financeiro e de relações com investidores. Agora, vamos assistir a um vídeo institucional e, na sequência, voltamos com o Sr. Pedro. Bom dia. A Vulcabras encerrou o terceiro trimestre de 2025 com mais um marco histórico ao atingir a receita operacional bruta de 1,1 bilhão em um único trimestre. O 21º trimestre consecutivo de crescimento representa o maior faturamento trimestral já registrado em sua história e reflete a solidez e o seu modelo de negócio, fortalecimento contínuo de suas marcas e eficiência operacional sustentada ao longo do tempo. Entre os destaques do período, a Olímpicos segue protagonista no mercado nacional de corrida, com a linha Corre, se consolidando como referência em tecnologia, desempenho e acessibilidade. A Under Armour, por sua vez, registrou o melhor trimestre de sua operação no Brasil, impulsionado pelas categorias de treino e de Running Inspire. A Mizuno manteve o ritmo de crescimento, fortalecendo sua presença no segmento de alta performance. A divisão de calçados esportivos registrou um crescimento de 22,9% no terceiro trimestre de 2025, refletindo o forte desempenho de todas as marcas do grupo. O aumento da disponibilidade de produtos, viabilizada pelas recentes ampliações nas unidades Fabris, contribuíram para a maior capilaridade e agilidade no abastecimento do varejo. No canal de e-commerce, o crescimento foi de 25,4%, alcançando 144,8 milhões e representando 15,2% da receita líquida. O lançamento do aplicativo da Mizuno se destacou como um dos movimentos estratégicos do trimestre para o canal, aprofundando a relação com o consumidor por meio de uma experiência personalizada, ampliando a conversão do canal mobile e aumentando o ticket médio por transação. O lucro líquido atingiu 547,2 milhões, com margem líquida de 57,3%, crescimento de 217,8% em relação ao terceiro trimestre de 2024, impulsionado também pelo reconhecimento de mais de 366 milhões de impostos diferidos. O EBITDA foi de 226,5 milhões, com margem EBITDA de 23,7%. Em função da iminente reforma tributária,
que tramita entre o Senado e a Câmara dos Deputados, a companhia segue atenta e buscando caminhos para melhorar o equilíbrio entre alocação de capital, retorno ao seu acionista e preservação de um balanço com alavancagem razoável, frente à taxa de juros que continua muito alta, e sem exposição que possa comprometer ou colocar em risco a sua operação. Dessa forma, adicionalmente aos dividendos já anunciados, a companhia anuncia mais um pagamento extraordinário de dividendos no valor de 597,7 milhões, onde, concomitante a este pagamento extraordinário, a companhia também anuncia um aumento de capital, através de uma subscrição privada no mesmo valor de 597,7 milhões, o qual tem como objetivo aumentar o estoque de capital social passível de futura redução. A Vulcabras segue acompanhando de perto a evolução da tramitação da reforma tributária e ainda avaliando novos pagamentos de dividendos em 2025, até o limite de suas reservas de lucros disponíveis, sempre com o compromisso de geração de valor ao acionista e uma gestão disciplinada de capital. O ritmo consistente de confirmação de carteiras para o quarto trimestre, a manutenção do elevado giro no varejo e os investimentos direcionados ao atendimento da demanda reforçam a confiança da Vulcabras em sustentar seu ciclo de crescimento. Marcas fortes, foco contínuo em inovação, expansão de portfólio e eficiência operacional, a companhia consolida sua posição de liderança no mercado esportivo nacional. E para a apresentação do nosso desempenho no trimestre, passo a palavra ao Wagner Dantas, nosso CFO e diretor de Relação com Investidores. Bom dia a todos. Vamos iniciar a apresentação destacando um dos principais indicadores operacionais da companhia, o volume bruto faturado, com detalhes disponíveis no slide 5. No terceiro trimestre de 25, o Vulcabras seguiu ampliando o volume vendido, demonstrando solidez no desempenho e consistência na execução de sua estratégia de crescimento. O volume bruto faturado atingiu 9 milhões de pares e peças, o que representa um crescimento de 7,7% em relação ao registrado no mesmo período do ano anterior. Começando pela categoria de calçados esportivos, registramos um crescimento de 8,5% em comparação ao terceiro trimestre de 24. Esse desempenho foi impulsionado pela maior demanda dos mercados interno e externo e pelo crescimento consistente das três marcas da companhia. A categoria de outros calçados manteve a trajetória positiva, com crescimento de 7,1% no terceiro TRI de 25, sustentado pela forte demanda por chinelos esportivos, que seguem ganhando espaço no mix da companhia. Vestuário e acessórios também evoluíram, com crescimento de 5,5%. Destaque principal para a marca Olímpicos. O resultado reflete o fortalecimento da presença da companhia nesse segmento e a consolidação da estratégia na diversificação do portfólio de produtos. Vamos agora para o slide 6, onde trazemos a receita líquida segmentada por categoria de produtos. No terceiro trimestre de 25, a Vulcabras manteve um desempenho sólido de expansão em receita líquida, consolidando os avanços obtidos ao longo do ano. Foi um trimestre de evolução consistente, sustentada pelo fortalecimento das marcas, pela atuação estratégica nos canais de venda e por um portfólio cada vez mais equilibrado. Pelo 21º trimestre consecutivo, a Vulcabras apresentou crescimento consistente nas vendas. A receita líquida totalizou 955,7 milhões de reais, um aumento de 21,8% em relação ao terceiro TRI de 2024. Na categoria de calçados esportivos, o crescimento foi de 22,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. As três marcas da companhia apresentaram avanços, com destaque para Olímpicos com a linha de corrida de performance, que segue impulsionando os resultados da categoria, e para a Under Armour, que atingiu seu novo recorde histórico de receita em calçados esportivos. A categoria de outros calçados e outros cresceu 21,1%, reflexo do bom desempenho dos chinelos esportivos, que seguem ganhando relevância no mix de produtos. Já em vestuários e acessórios, o crescimento foi de 9,3%, com destaque novamente para Olímpicos, que manteve forte desempenho, e para Under Armour, que atingiu um recorde histórico de receita nesse segmento. No acumulado dos 9 primeiros meses de 25, receita líquida atingiu a marca de 2.551,7 milhões de reais, um crescimento de 19,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Passando para o slide 7, vamos detalhar a receita líquida segmentada por mercados, destacando o desempenho no cenário interno e externo. O mercado interno registrou um avanço significativo na receita líquida, totalizando 920 bilhões de reais, um crescimento de 22,8% em relação ao terceiro TRI de 24. A performance reflete a evolução de todas as marcas e categorias,
o fortalecimento da distribuição e a eficiência das ações comerciais que seguem impulsionando o crescimento consistente da companhia no Brasil. Já no mercado externo, a receita líquida totalizou 35,7 milhões de reais, registrando leve crescimento de 0,6% em relação ao terceiro TRI de 24 e permanecendo, portanto, em linha com o desempenho do mesmo período do ano anterior. O resultado reflete a estabilidade nas operações internacionais, com melhora gradual em comparação aos trimestres anteriores, mesmo diante de um cenário ainda desafiador na maioria dos mercados da América Latina. Avançando para o slide 8, vamos abordar o desempenho do canal de e-commerce, que segue como um dos pilares de crescimento da companhia. O canal de e-commerce seguiu em expansão neste trimestre, com crescimento de 25,4% na receita líquida, que totalizou 144,8 milhões de reais. Esse desempenho elevou a participação do canal para 15,2% sobre a receita líquida total da companhia, um avanço de 0,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, reforçando sua relevância crescente no portfólio de canais. O resultado reflete a evolução da jornada de compra e comprometimento com a rentabilidade sustentável, consolidando o posicionamento digital da companhia e seu foco em oferecer a melhor experiência ao consumidor. No acumulado dos 9 meses, o canal atingiu 395,3 milhões de reais em receita líquida, representando um crescimento de 35,7% e a participação de 15,5% na receita total da companhia. Seguindo adiante no slide 9, apresentamos lucro bruto e margem bruta. A Vulcabras registrou no terceiro TRI de 25 lucro bruto recorde para um trimestre, totalizando 395,8 milhões de reais, o que representa um crescimento de 17,1% em relação ao mesmo período de 2024. A margem bruta consolidada atingiu 41,4%, apresentando retração de 1,7 pontos percentuais frente ao terceiro TRI de 24. Essa redução já era prevista pela companhia, em função dos investimentos realizados e contratações aceleradas. Apesar desse efeito temporário, ao comparar a margem bruta alcançada no segundo TRI de 25, observa-se uma elevação de 0,6 pontos percentuais, evidenciando uma melhora gradual na eficiência operacional e avanço consistente na rentabilidade. Com a estabilização das contratações, evolução no treinamento e ganho de experiência, a expectativa é de que as eficiências e, consequentemente, as margens evoluam e retornem a patamares anteriores. No acumulado dos 9 meses, o montante alcançou 1 bilhão e 43,1 milhões de reais, o que representa uma alta de 15,7% frente ao mesmo período do ano anterior. A margem bruta foi de 40,9%, sendo 1,2 pontos percentuais inferior à obtida no mesmo período de 2024. Avançando para o slide 10, vamos apresentar as despesas relacionadas com vendas. No terceiro TRI de 25, as despesas relacionadas a vendas, propaganda e a perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa totalizaram 168,5 milhões de reais, o que representou um crescimento de 17,7% em relação ao mesmo período de 2024. Desconsiderando os investimentos em propaganda, as despesas diretamente ligadas à atividade comercial e à gestão de risco de crédito somaram 114,2 milhões de reais no terceiro TRI de 25, representando um aumento de 11,4% em relação ao terceiro TRI de 24. Quando comparadas à receita líquida, essas despesas representaram 11,9%, uma redução de 1,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. As despesas relacionadas às vendas apresentaram crescimento em ritmo inferior às receitas, resultando em menor participação relativa no total. Nos 9 meses de 25, registrou-se despesa com vendas excluindo propaganda, um total de 319,8 milhões de reais, sendo este um acréscimo de 3,2% em comparação aos 9 meses de 24. A participação das despesas com vendas sobre a receita líquida atingiu 12,5%, uma redução de 0,7 pontos percentuais em relação aos 9 meses de 24. Agora, para o slide 11, vamos detalhar as despesas relacionadas com propaganda e marketing. No terceiro trimestre de 25, os investimentos em propaganda e marketing somaram 54,3 milhões de reais, um crescimento de 33,4% em comparação ao terceiro TRI de 24. Esse aumento reflete a continuidade da intensificação das ações de comunicação e posicionamento de marca ao longo do trimestre. Em relação à receita líquida, as despesas com propaganda e marketing representaram 5,7%, um avanço de 0,5 pontos percentuais frente à participação do terceiro TRI de 24. No terceiro trimestre de 25, a Vulcabras reforçou a força de suas marcas Olímpicos, Mizuno e Under Armour em diferentes territórios esportivos e culturais, impulsionando resultados com lançamentos relevantes, eventos proprietários e ativações que ampliaram o engajamento com consumidores, atletas
e comunidades esportivas. A Olímpicos fortaleceu a sua conexão com corredores brasileiros por meio da campanha O Brasil Corre com a Olímpicos, presente em 10 provas oficiais do projeto 50 Corridas Comemorativas pelos 50 anos da marca. O período também trouxe lançamentos especiais, como o PEC 50 anos e o Corre 4 Vanderlei Cordeiro de Lima, além das novas cores da família Corre, reforçando o equilíbrio entre performance e inovação. A Mizuno destacou-se pelo foco em performance e inovação, com lançamentos como o Wave Rider 29, Wave Sky 9 e a coleção Hanabi Pack. O novo aplicativo da Mizuno e o programa Mizuno Sports Members fortaleceram a proximidade com os consumidores e consolidaram a presença da marca no Brasil. Nos 9 meses de 25, as despesas com propaganda totalizaram 139,4 milhões de reais, representando um crescimento de 28,7% em relação ao mesmo período de 2024. A participação das despesas de propaganda e marketing sobre a receita líquida foi de 5,5%, um aumento de 0,4 pontos percentuais frente aos 9 meses de 24. Seguindo para o slide 12, vamos tratar das despesas gerais e administrativas. No terceiro trimestre de 25, as despesas gerais e administrativas totalizaram 52,8 milhões de reais, representando um aumento de 19,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando analisadas em proporção à receita líquida, as despesas gerais e administrativas alcançaram 5,5% no trimestre, uma redução de 0,1 pontos percentuais em relação ao terceiro TRI de 24. Nos 9 meses de 25, as despesas gerais e administrativas totalizaram 156,9 milhões de reais, representando um crescimento de 26,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em proporção à receita líquida, representaram um aumento de 0,3 pontos percentuais, frente aos 9 meses de 24. Ao longo de 2025, essa linha foi influenciada por fatores não recorrentes. Sem esses efeitos, o resultado recorrente teria sido de 147,6 milhões de reais, o que equivale a 5,8% da receita líquida no período. Seguindo agora para o slide 13, discutiremos o resultado financeiro e a dívida líquida, destacando os principais fatores do trimestre e os efeitos sobre a estrutura de capital da companhia. No terceiro TRI de 25, o resultado financeiro líquido foi uma despesa de 0,2 milhões de reais, representando uma queda em relação ao mesmo período do ano anterior. Neste trimestre, observou-se um aumento nas despesas com juros em função da elevação do passivo financeiro, efeito que foi parcialmente compensado pelo crescimento das receitas financeiras. No período, foram reconhecidos eventos não recorrentes decorrentes da recuperação de créditos de PIS e COFINS, aferida e controladas, com reflexo positivo no resultado financeiro. Esses efeitos contribuíram com 4,9 milhões de reais na linha de resultado financeiro, elevando o valor contábil reportado no período. Sem esse impacto não recorrente, o resultado financeiro corresponderia a uma despesa de 5,1 milhões de reais. Nos 9 meses de 25, o resultado financeiro apresentou uma receita de 121,5 milhões de reais. Ajustado pelos eventos não recorrentes reconhecidos em 25, o resultado financeiro passaria a representar uma despesa de 6,4 milhões de reais, em comparação à receita de 5,5 milhões de reais registradas no mesmo período de 2024. Em 30 de setembro de 2025, a companhia apresentava dívida líquida de 436,3 milhões de reais, sendo 413,7 milhões de reais superior à observada no encerramento de 31 de dezembro de 2024. O aumento do endividamento líquido decorreu principalmente da captação realizada em julho de 2025, por meio de debêntures no montante de 500 milhões de reais. No slide 14, apresentamos o lucro líquido e o ROIC ajustado. No terceiro trimestre de 25, a companhia registrou um lucro líquido de 547,2 milhões de reais, o que representou um aumento de 217,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem líquida do trimestre alcançou 57,3%, refletindo uma expansão de 35,4 pontos percentuais em comparação ao terceiro TRI de 24. Importante destacar que no terceiro TRI de 25, o lucro líquido foi impactado positivamente em 384 milhões de reais em função do reconhecimento de créditos de PIS e COFINS aferidos e controlados e pelo reconhecimento do imposto de renda e contribuição social diferido sobre prejuízos fiscais e diferenças temporais. Desconsiderando os eventos não recorrentes registrados no terceiro TRI de 25, o lucro líquido do trimestre totalizaria 163,2 milhões de reais, sendo 11,6% superior ao registrado no mesmo período de 2024. A margem líquida recorrente do trimestre alcançou 17,1%, refletindo uma queda de 1,5 pontos percentuais em comparação ao terceiro TRI de 2024.
A Vulcabras registra mais um trimestre de lucro líquido robusto. O ótimo desempenho das vendas, aliado à maior diluição das despesas operacionais, contribuíram para compensar parcialmente a pressão sobre a margem bruta. No acumulado do ano, o lucro líquido atingiu 1 bilhão e 6,5 milhões de reais, representando um crescimento de 151,2% em relação ao resultado apurado no mesmo período de 2024. A margem líquida evoluiu 20,7 pontos percentuais, atingindo 39,4% nos 9 meses de 25. Na comparação do lucro líquido recorrente, o crescimento foi de 10,5%, atingindo 414,1 milhões de reais, com margem líquida recorrente de 16,2%, ficando assim 1,3 pontos percentuais inferior ao mesmo período do ano anterior. Já o ROIC ajustado anualizado atingiu 46,2%, registrando um aumento de 16,7 pontos percentuais frente ao resultado de 31 de dezembro de 2024. Agora, no slide 15, vamos detalhar o comportamento do EBITDA. No terceiro tri de 25, o EBITDA da companhia totalizou 226,5 milhões de reais, representando um crescimento de 15,1% em relação ao mesmo período de 2024. A margem EBITDA reduziu 1,4 pontos percentuais, atingindo 23,7% no terceiro tri de 25. Importante destacar que, no terceiro trimestre de 25, o EBITDA foi impactado positivamente em 15,3 milhões de reais em função do reconhecimento de créditos de PIS/COFINS, aferidos em controladas, o que representa uma variação na margem EBITDA de 1,6 pontos percentuais. Desconsiderando os eventos não recorrentes registrados no terceiro trimestre de 25, o EBITDA do trimestre totalizaria 211,2 milhões de reais, sendo 13,8% superior ao terceiro trimestre de 24. A margem EBITDA recorrente do trimestre alcançou 22,1%, refletindo uma redução de 1,5 pontos percentuais em comparação ao terceiro trimestre de 2025. Embora ainda pressionada pela queda na margem bruta, a maior diluição das despesas contribuiu para que na margem EBITDA a redução ficasse ligeiramente menor, mesmo com um crescimento relevante no canal de e-commerce, onde as despesas comerciais são superiores em percentual de receita aos demais canais. Este resultado reforça a eficiência do modelo operacional da companhia, refletindo a sua capacidade contínua de adaptação e solidez na execução das estratégias. No acumulado do ano, o EBITDA atingiu 663,3 milhões de reais, representando um crescimento de 34,1% em relação ao mesmo período de 2024. A margem EBITDA evoluiu 2,9 pontos percentuais, alcançando 26% nos 9 meses de 25. Na comparação do EBITDA recorrente, o crescimento nos 9 meses de 25 foi de 12,2%, atingindo 542,4 milhões de reais, com uma margem EBITDA recorrente de 21,3%, 1,3 pontos percentuais inferior ao mesmo período do ano anterior. Avançando para o slide 16, falaremos sobre o CAPEX. No terceiro trimestre de 25, a companhia realizou investimentos totalizando 63,7 milhões de reais em ativos imobilizados e intangíveis, mantendo o montante investido na comparação com o mesmo período de 2024. Os investimentos mais relevantes foram destinados à ampliação do Parque Fabril, por meio da ampliação de algumas áreas de apoio à produção e aquisição de equipamentos voltados ao incremento da capacidade produtiva, mantendo-se o foco na modernização e na otimização contínua da eficiência operacional. Essa estratégia reforça o compromisso com a alocação racional de capital, uma vez que a continuidade dos aportes tem como principal diretriz a expectativa de retorno em prazo reduzido. Seguindo para o slide 17, vamos abordar fluxo de caixa, destacando os principais componentes que influenciaram a variação no período. Encerramos o terceiro trimestre de 2025 com um caixa de 570,1 milhões de reais e uma dívida líquida de 436,3 milhões de reais. O resultado reflete a robustez da estrutura financeira da companhia. A alavancagem segue em patamar conservador, permitindo a Vulcabras avançar em oportunidades de crescimento com disciplina e responsabilidade, preservando sua capacidade de geração e pagamento. A variação de caixa nos 9 meses de 25 foi de 255,9 milhões de reais, resultado de uma combinação de fatores que refletem a boa gestão operacional e financeira da companhia. Entre os principais destaques estão o EBITDA de 663,3 milhões de reais, o aumento de capital de 4,4 milhões de reais decorrente do exercício do plano de stock options,
Outras receitas de 326 milhões de reais, majoritariamente composto pelos 366,1 milhões de reais de imposto de renda e contribuição social diferidos. Ganho resultado financeiro de 121,5 milhões de reais, aumento de passivo bancário em 669,5 milhões de reais, aumento da necessidade de capital de giro de 216,6 milhões de reais, investimentos imobilizário intangível de 176,5 milhões de reais, variação entre ativos e passivos de longo prazo de 511,5 milhões de reais e dividendos pagos no período de 605,3 milhões de reais. Encerramos aqui a nossa apresentação e, a partir deste momento, ficamos à disposição para responder às perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio, basta clicar no botão Levantar a mão. Quando o seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir o seu microfone. A primeira pergunta vem de Eric Huang, do Santander. Eric, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço para fazer a pergunta e parabéns aí por mais um trimestre super forte. Acho que começando, são duas perguntas do nosso lado. A primeira aqui mais do lado do crescimento, né? A gente continua vendo aí um crescimento bem forte. Então, se vocês puderem comentar um pouco como é que vocês estão vendo a dinâmica de sellout aí nos canais, principalmente nesse começo, né, do quarto trimestre, para ajudar a gente aqui a entender como é que tá sendo a recepção na ponta, e também entender como é que está a questão de participação, né, de novos produtos aí no mix de vendas de vocês, e também um pouco do lado dos lançamentos planejados aí para frente, né, até para ajudar a gente aqui a pensar como é que a gente pode continuar vendo o ritmo de crescimento. E uma segunda, acho que aqui mais em cima dos anúncios de ontem, né? Então, com as mudanças propostas aí nas políticas de distribuição, além também, né, dos dividendos extraordinários e o aumento de capital privado, como que a gente pode pensar nas políticas de distribuição de vocês para frente, né? Pensando aí, talvez naquelas políticas mensais que estavam existindo, enfim, acho que tenta pensar um pouco melhor no outlook aí de remuneração acionista, como ele deve continuar evoluindo à frente. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Eric. Bom dia a todos, novamente. Eu respondo aqui a primeira parte. Como a gente vinha comentando, o nosso crescimento ele é maior no terceiro trimestre do que os anteriores, e a gente já vinha comentando a respeito disso, por isso, esse ano a gente antecipou um pouco alguns investimentos em ampliação fabril. De fato, a gente se surpreendeu um pouco com a demanda um pouco a mais do que a gente imaginava já no final do primeiro trimestre. Isso é uma característica boa da Vulcabras, ela consegue rapidamente se organizar. É verdade que tivemos que contratar muitas pessoas, e isso gera um pouco de ineficiência no início, até que elas fiquem bem treinadas, mas o crescimento é maior do que o que a gente vinha reportando nos trimestres anteriores. O quarto trimestre e o ano da Vulcabras está resolvido, segue num ritmo muito bom. Nós já estamos olhando para o ano de 2026, por sinal, já com carteiras muito boas, com pré-vendas já feitas. É lógico que falta fazer o quarto trimestre, alguma produção e o faturamento, mas muito bem encaminhado no mesmo ritmo que a gente vem reportando de crescimento. Isso tudo tem muito a ver com a segunda parte da tua pergunta sobre ampliação de produtos. De fato, a gente identificou essa tendência de que a corrida aumentaria muito há 6 anos atrás, quando a gente começou a inventar a linha do Corre. A gente já vinha identificando essa tendência e a gente vem ampliando nas 3 marcas a coleção de running. Então, não só na Olímpicos, que hoje já é o tênis mais vendido, né, o tênis mais usado por corredores brasileiros,
e a gente considera que essa marca dentro da marca Olímpicos, que é a marca Corre, ela está em construção, ela ainda não chegou num share de mercado que a gente acha que ela possa crescer. Por sinal, com bastante humildade aqui, eu acho que a gente vem ampliando o mercado, os nossos produtos, o custo-benefício desses produtos tem dado mais acesso a mais pessoas à prática esportiva e a gente tem ajudado a ampliar. Então, não é só uma disputa de um mercado, é também uma ampliação de um mercado. E replicando isso nas outras duas marcas, na Under Armour, um pouco menor, e na Mizuno, principalmente, que está sendo implementada uma coleção de running técnica muito maior do que tinha. Então, o crescimento vem muito dessa linha de running, dessas linhas de running, dessa tendência de corrida. E esse ano a gente lançou vários produtos e o ano que vem a gente vai continuar essa ampliação de produtos e um portfólio ainda maior. Segunda parte eu deixo para você, Wagner. Pode deixar. Vamos lá. Bom dia a todos mais uma vez. Obrigado, Eric, pelas perguntas. Bom, a respeito de dividendos, expectativa, eu acho que vale só fazer uma rápida explanação a respeito do anúncio que nós fizemos, né, nesse momento, onde a gente declara distribuição de dividendo e, concomitante essa distribuição de dividendo, a gente chama ali um aumento de capital. E a explicação desse movimento explica um pouco da nossa visão para os próximos passos, né? A gente faz uma distribuição de dividendos, né? Então a gente utiliza ali a reserva de lucros que a gente tinha disponível, né? E no momento que a gente chama a subscrição privada, né, principalmente capital, a gente de certa forma migra, né, a reserva de lucros para um estoque de capital social, onde ele é passível de eventuais futuras reduções de capital e pelo menos até o momento, né, fora do escopo da reforma tributária, fora do escopo de qualquer submissão à tributação, né? Então, foi um movimento que a gente optou por fazer nesse momento do ano, até para que ele conseguisse ser concluído ainda dentro de 2025. A gente continua estudando, né, eventuais novas distribuições de dividendos ainda em 2025, no limite das nossas reservas de lucro, né? Então, a gente ainda está atento e acompanhando muito de perto a evolução do tema de tributação, sempre pensando na maximização e na construção de maior valor aí na perspectiva dos nossos acionistas. Eu acho que tem um pilar fundamental aqui que tange aqui as nossas decisões, nosso mindset na administração, que é manter o nosso balanço com uma baixa exposição à alavancagem financeira. A gente recentemente fez uma captação de uma debênture, anunciou uma distribuição de dividendos extraordinários ali em setembro, né, no valor de 300 milhões de reais. A gente soltou agora o nosso balanço, né, com uma alavancagem financeira aí da ordem de meia vez EBITDA, né, o que ainda é um patamar de alavancagem bastante saudável, bastante conservador para o padrão, né, para o nível de taxa de juros que o Brasil está exposto, né? Então, eu acho que a expectativa de dividendos daqui para frente, né, ela passa muito por um equilíbrio de uma geração de caixa pujante, né, que os nossos resultados vêm demonstrando e a nossa expectativa, a nossa confiança continua mantendo, né? A gente tem uma expectativa de continuar constituindo, gerando bastante caixa, ao mesmo tempo equilibrando isso com patamares de alavancagem que não exponham a empresa, que não exponham o nosso balanço a riscos macroeconômicos, né? E há uma taxa de juros que, apesar de existir uma expectativa de início de queda, já tem muito tempo que essa expectativa existe, né? Então a gente prefere ser mais conservador nessa perspectiva. Ótimo, obrigado, Pedro, obrigado, Wagner. Obrigado, Eric. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar através do ícone de Q&A para perguntas por texto e para áudio clicar em levantar a mão. A próxima pergunta vem de Vinícius Strano, da UBS. Vinícius, pode prosseguir. Bom dia, Pedro. Bom dia, Wagner. Obrigado por pegar minhas perguntas. Se vocês puderem explorar um pouco como é que a gente pode pensar esse efeito mix e o crescimento da linha Corre, afetando um pouco aqui o crescimento de preço por par para frente, né? E também, se vocês puderem ajudar a gente a pensar nessa dinâmica de crescimento de receita, olhando um pouquinho o volume, repasse de preços e mix, pensando aqui em 2026.
E também se puder dar uma atualização, como é que vocês enxergam hoje a penetração da linha Corre dentro da Olímpicos? E olhando para a expansão do Corre, se vocês acham que ele vem um pouco mais aqui via novas portas, agora com maior disponibilidade de produto e um pouco mais de oferta, ou talvez um pouco mais de ganho de participação dentro da carteira dos pedidos dos clientes já existentes. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Primeiro, sobre o mix, a gente vem ampliando o mix e qualificando o mix. A maioria dos produtos que a gente tem implementado, felizmente, tem dado certo ao longo de muitos anos. E o que a gente faz quando a gente cria um produto ícone, como Corre 4, como Corre Max, como alguns produtos da Under Armour ou da Mizuno, a gente acaba fazendo uma ampliação da coleção, trazendo um produto mais caro e mais barato. Isso quer dizer que a gente, por exemplo, entrega mais amortecimento num produto com materiais um pouco mais elaborados e também faz o produto mais econômico para que a gente possa democratizar ainda mais. Isso está acontecendo com a linha do Corre. A gente vem ampliando não só modelos, mas dentro das categorias, e são várias, né? Produtos com placa, nós temos 2, vamos ter 3. Esses produtos de amortecimento que eu falei, nós já vamos ter 4. Ali da linha do Corre nasceu também o Corre Turbo, Corre 5 já vai ser lançado no ano que vem. Então, a gente vem ampliando a coleção da Olímpicos. Na Under Armour, a Under Armour tradicionalmente não tinha uma coleção ampla de produtos para disputar o mercado de corrida, ela sempre ficou muito focada em basquete e training, e nós, no entendimento com a matriz internacional em Baltimore, nós explicamos que a gente precisava criar uma coleção para Under Armour no Brasil, e nós criamos. Então, a gente tem uma coleção sendo implementada a partir do ano que vem, que também é criação brasileira, dentro de todo esse mapeamento de mercado que a gente tem. E algo que eu vejo como uma grande notícia está numa linha nova da Mizuno, que se chama Energy, que é uma linha de produtos robustos. Eu carinhosamente aqui chamo de canoas, porque são produtos arqueados, muito modernos, e produtos muito indicados para competição, mas principalmente para treinos. Ele tem muito amortecimento, e a Mizuno não estava investindo nessas categorias de produto. Então, vem uma coleção enorme de Mizuno, importada e nacional, muito bem alinhada nas faixas de preço. Então, o mix vem crescendo, principalmente na linha de corrida, que é o que eu mais tenho falado. Mas, independente disso, a força das nossas marcas tem nos dado a oportunidade de ampliar em outras categorias também. Essa é uma categoria que vem crescendo, que é a categoria de moda, lifestyle esportivo. A gente já lançou, por exemplo, a linha do Corre, chamado Corre S, né? A última foi o Corre 4S, e isso vai para algumas casas esportivas que vendem produtos mais para o dia a dia, para o lifestyle. Então, ele tem as características esportivas, mas tem a roupagem, né? A cosmética dele muito mais direcionada para um uso do dia a dia, não tanto para performance. Esse é um outro mercado que vem crescendo. Então, sobre 2026, nós já lançamos as nossas coleções, as notícias são ótimas, a gente tem uma demanda já sendo, né, os pedidos, né, as pré-vendas sendo feitas e mostrando uma sinalização positiva de crescimento. E a sua pergunta muito boa para explicar aqui, se nós vamos ampliar em novas lojas, eu te diria que pouco será por novas lojas. Felizmente, a gente conseguiu, inclusive com a Olímpicos, atuar na maioria das lojas do Brasil. Hoje você vai em todas as lojas que vendem tênis, ou praticamente todas, têm as nossas marcas. Mas confesso que em muitas delas ainda nós não temos uma consistência de abastecimento satisfatório, seja por o cliente ainda estar conhecendo esse giro do nosso produto, seja
pela disponibilidade que a gente tinha. Por isso, nós aceleramos os investimentos para aumentar a nossa capacidade fabril. E eu, praticamente, falando isso numa linguagem mais simples, às vezes você chega na loja e não encontra a sua numeração porque realmente o giro é alto. Então, onde eu vejo que vai crescer é aumentar os abastecimentos, os clientes aumentar suas compras nas mesmas lojas. Obrigado pela pergunta, Vinícius. Perfeito. Obrigado, Pedro. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar por texto através do ícone Q&A ou clicar em levantar a mão para perguntas por áudio. A próxima pergunta vem de Larissa Summer, da XP. Bom dia, Wagner, Pedro. Parabéns aí pelos resultados e obrigada por pegar nossa pergunta aqui. Aqui do nosso lado são duas relativamente rápidas aqui. Primeiro no tema da margem bruta, né? Vocês comentam ali no release que vocês já estão vendo os indicadores de produtividade fabril evoluindo, né? Se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor e talvez compartilhar com a gente uma expectativa de timing para essa recomposição da margem bruta, seria ótimo. E aí também nesse tema de onde vai parar essa margem bruta, né? A gente queria entender o que deveria ser esse patamar normalizado, né? Vocês comentam ali no release sobre voltar para patamares anteriores, mas a gente ficou se questionando aqui se, dada essa maior complexidade dos produtos, principalmente na linha do Corre, mas também nas outras marcas, se não faria sentido ela se estabilizar num patamar um pouco mais baixo do que a gente vinha é, vendo vocês reportarem, né? E aí, se eu puder aproveitar aqui o tempo para fazer mais uma, como que tem, como que a gente deve esperar aí os futuros investimentos na fábrica, né? Seja CapEx ou OpEx, se vocês têm mapeado mais necessidade aí, dada essa demanda forte. Obrigada, pessoal. Começo aqui, Wagner. A nossa margem bruta, de fato, foi pressionada e consciente, nós sabíamos disso, principalmente por uma contratação grande que foi feita esse ano, de muitas pessoas. A gente e o Brasil inteiro sofre com absenteísmo também, então existe mais trocas de pessoas que existia no passado. Infelizmente, a gente tem trabalhado muito forte os nossos RHs para minimizar esses impactos, mas o impacto principal da margem foi, sim, a gente encarar esse crescimento maior do que a gente tinha projetado e a ineficiência que causa você contratar muitas pessoas. Mas isso também mostra a agilidade, rapidez e flexibilidade que a Vulcabras tem, porque a gente identificou isso no início do ano e hoje a gente já está com as fábricas produzindo mais e a margem já vem se recuperando. Nós não consideramos que essa margem seja ideal. Nosso plano é recuperar as margens que a gente já teve e sempre ir buscar margens maiores. Só que são vários fatores que influenciam na nossa margem. Uma delas é conseguir repor os preços, né, dependendo da inflação dos produtos. A concorrência também é grande. Por sinal, não sei se alguém vai me fazer essa pergunta, mas a importação de calçados no Brasil está crescendo um pouco mais, não. Está crescendo praticamente 40%. Então, mesmo nesse cenário, a gente tem andado muito bem. Mas a gente sempre vai buscar repor esses preços e desenvolver cada vez mais produtos. Isso está muito ligado à sua segunda pergunta, que são os investimentos. O nosso setor, o nosso negócio, principalmente o setor esportivo, ele se moderniza muito ao longo do tempo. Então, assim, hoje a gente tem o maior parque de retilíneas da América Latina, mais de 1.000 máquinas. Nós vamos estar operando mais de 1.000 máquinas em Horizonte, no Ceará. Isso não existia há 5 anos atrás. Então, trouxe uma eficiência maior para o processo, eliminou várias etapas de costura do processo, que são máquinas automáticas. Então, o investimento continuará sendo constante em modernização. A ampliação fabril, nós estamos terminando agora a ampliação do CD de Horizonte e nós temos teto, né? Nós temos fábricas suficientes
para sustentar o crescimento que nós estamos projetando para o ano que vem. Cabem mais máquinas, cabem mais pessoas embaixo desses tetos que a gente tem, e acho que a ideia é ter um ano de 2026 de crescimento, mas também muito de rentabilizar os investimentos que nós fizemos ao longo desse ano. Nós todos aqui estamos trabalhando muito para gerar uma estabilidade maior às nossas fábricas. Mais um ponto que eu acho que é importante mencionar, além da contratação das pessoas, nós nos desafiamos na Vulcabras, principalmente no ano de 2025, a fazer produtos de altíssima performance, né? Produtos com placa de propulsão, produtos muito mais elaborados. A Olímpicos chegou a R$ 1.300 de preço. Então, tudo isso também foi um período de aprendizado para as nossas fábricas, para fazer isso em grandes volumes, etc. Então, vejo que nós vamos continuar evoluindo mais no ano que vem, com muito mais experiência e minimizando as ineficiências que nós causamos ao longo desse ano. Tudo depende também do cenário, da concorrência, mas a nossa ideia é continuar no nosso ritmo de recuperação de margens e crescimento. Não sei, Wagner, se você quer complementar com alguma coisa. Eu acho que tem um ponto relevante para ser adicionado aqui, Pedro, que é a gente tem na margem bruta, né, nesse terceiro trimestre, o mesmo gap de margem bruta versus o terceiro tri do ano anterior que tivemos no segundo trimestre. Mas na comparação da sequência dos trimestres, né, se a gente comparar contra a margem bruta do segundo trimestre, ela já apresenta uma evolução, ela evolui ali 0,6 pontos percentuais. E Sim. você já mencionou, né, eu acho que a estabilização desse volume de contratações relevantes que nós nos submetemos ao longo do segundo e terceiro trimestre, e o catch-up, né, do ganho de eficiência, o learning curve, a curva de aprendizado desses novos operadores, né, vai aliviar a pressão nas eficiências, que consequentemente alivia a pressão no custo dos produtos produzidos e tem uma tendência ali de evolução, de menos pressão nas nossas margens brutas, né? Eu acho que ao longo do quarto trimestre a gente ainda deve ter, no consolidado do trimestre, algum tipo de pressão, até pela curva de aprendizado, né, desses operadores, mas a expectativa é que a partir de 2026 a gente tenha aí uma ascendente aí, na margem bruta, pelo menos essa expectativa dentro dessas variáveis, né? E os investimentos, né, como você falou, de aumento de expansão, aumento de produção, de capacidade produtiva, muito vinculado à inovação. Eu acho que a gente tem aí como foi o nosso histórico, né, de investimento e inovação que trazia consigo a expansão, capacidade produtiva adicional, deve ser um pouco da manutenção dessa tendência aí, sempre priorizando, né, investimentos com paybacks de curtíssimo prazo, e medindo, né, esses investimentos em cima da captura das carteiras, né, da expansão do nosso potencial de vendas. Super claro, pessoal. Obrigada pelas respostas e parabéns de novo aí pelos resultados. Obrigado, Larissa. Mais uma vez, lembrando que para fazer perguntas de áudio, basta clicar em levantar a mão ou enviar por texto através do ícone Q&A. A próxima pergunta vem de Santiago Gottschall. Santiago, pode prosseguir. Bom dia. Espero que o áudio esteja bom. Obrigado por captar minha pergunta. Eu sou acionista pessoa física. Eu gostaria de estar apenas parabenizando por esses excelentes resultados que a companhia postou hoje. Mas, infelizmente, o meu ponto aqui eu tenho que referir ao artigo 202 da Lei das SAs, que não permite a redução do dividendo mínimo obrigatório de 25%, a não ser que aprovada pela unanimidade dos presentes. E aí eu ressalto que, mesmo que essa intenção da empresa seja a melhor possível e o estatuto, ali na proposição de estatuto, existe uma questão assim, muito subjetiva, né, a critério exclusivo da administração, e se compromete a adotar as medidas necessárias, tudo isso. O fato é que tirar essa
premissa dos 25% da lei das SAs, que uma empresa aberta não pode reduzir, isso criaria um precedente muito ruim para outras empresas, e eu tenho certeza que essa proposição terá oposição completa de vários acionistas. Então, eu gostaria de ouvir a empresa sobre isso. Com quem que isso foi discutido e por que essa proposição, que parece totalmente extemporânea no momento que a empresa deveria estar comemorando os excelentes resultados. Santiago. É isso. Bom dia, Santiago. Bom, primeiro, obrigado pela sua pergunta. Bom dia. Eu acho que esse tema é um tema que será debatido e votado na Assembleia Geral Extraordinária, que a gente também convocou, mas eu acho que é super bem-vindo e pertinente a pergunta para trazer luz e clareza à intenção dessa proposta, que ainda será votada, será discutida no fórum apropriado, né? O fato é que a gente está propondo a redução do dividendo mínimo obrigatório, ou melhor, a gente está propondo que a distribuição mínima obrigatória de 25% dos lucros não seja realizada somente através de dividendos. Se você continuar ali no texto da proposta da GE, a gente propõe a redução dos dividendos mínimos obrigatórios de 25% para 1%, mas a gente mantém o compromisso de manter a distribuição mínima obrigatória de 25% através de outros veículos também. Então, não só dividendos, mas também através de redução de capital, através de JCP, através de programa de recompra, né? Então, o propósito disso, né, é, de fato, criar outros veículos para a gente manter esse compromisso de distribuição mínima inalterado, porém com veículos que possam ser tributariamente, né, mais assertivos na perspectiva dos acionistas, tá? Então, acho que a GE está convocada, a gente vai estar discutindo e votando isso, né, no fórum apropriado, mas eu achei muito pertinente e obrigado aí pela dúvida, porque nos dá a oportunidade de esclarecer o racional por trás dessa proposta, né? Boa. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar por texto através do ícone de Q&A ou clicar em levantar a mão. O áudio do Santiago caiu, mas de qualquer forma espero ter respondido a dúvida dele ali e não sei se ele está nos ouvindo. Voltou aqui. Santiago? Santiago, seu microfone está liberado, pode prosseguir. Bom, obrigado pela resposta, Wagner, mas de qualquer maneira eu quero pontuar esses outros pontos que eu falei sobre precedente e sobre precedente para outras companhias que podem não ter a mesma boa intenção da Vulcabras, e também que a redação proposta ali no artigo 29 é muito ampla ao falar em critério exclusivo da administração e se compromete a adotar as medidas necessárias, e também que o acionista, especialmente pessoa física, ele gosta de dividendo no bolso. Então, ok, redução de capital, se for possível fazer a cada trimestre, enfim, ou fazer isso frequentemente, ok, mas recompra de ações não é dividendo. Então, e aí, ou qualquer outra forma que passe a ser permitida para alcançar qualquer finalidade, realmente isso aí vai ter oposição, é apenas isso que eu estou colocando. Muito obrigado. Santiago, obrigado mais uma vez, obrigado pela sua pergunta, obrigado por ter chamado esse ponto, porque nos dá a oportunidade de explicar o racional, e acho que tem um fórum apropriado lá na Assembleia, a gente vai estar discutindo, vai estar votando isso, acho que é sujeito lá à Assembleia. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar por texto através do ícone Q&A ou clicar em levantar a mão. Nós temos uma pergunta que veio pelo chat, eu vou ler ela aqui. A pergunta veio do Wilson Contro. Wilson pergunta: como a demanda das marcas esportivas da Vulcabras está aumentando a cada coleção, a Vulcabras tem intenção em melhorar o campo fabril, aumentar as fábricas? Eu respondo aqui, Wagner. Eu acho que pouco a gente já falou. Está terminando a ampliação do CD de Horizonte.
Nós estamos ampliando também o nosso centro de distribuição em Extrema. Fizemos, ao longo dos últimos anos, várias pequenas ampliações, mas nós temos hoje capacidade suficiente para sustentar o crescimento de 2026, quem sabe lá até de 2027, dependendo de como for. Então, construção de novas fábricas ou ampliação de prédios não são necessários para o crescimento que nós estamos planejando. Claro que vai ser constante o investimento em modernização e maquinários novos que seguem sendo lançados, e a gente está muito atento a isso. Temos viajado o mundo aí para buscar todos os sistemas e tecnologias mais eficientes que existam hoje no mundo. Mas, por enquanto, para os nossos planos, nós temos fábricas suficientes. Sem falar que teria também como utilizar, em caso de uma demanda maior, um terceiro turno em uma condição mais ampla, mas, por enquanto, isso não é necessário. A gente tem investido muito em eficiência das fábricas, inclusive para conseguir tirar mais produtividade do que a gente já tem. E a gente tem conseguido. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta enviar por texto através do ícone de Q&A ou clicar em levantar a mão para perguntas por áudio. Havendo mais perguntas, chamo a empresa para fazer as considerações finais. Bom, quero agradecer a todos pelo call aqui, pelo interesse, pela vídeo, deixar os nossos canais de RI à disposição para qualquer esclarecimento, o Wagner e toda a turma do Wagner, deixar uma mensagem final de que a Vulcabras já visualiza um ano de 2026 muito bom, independente de qualquer situação do país ou do que a gente possa estar vendo para frente. A Vulcabras vem conseguindo estar um pouco fora da curva, e o otimismo está refletido nas nossas carteiras de pedido. Os produtos que nós já lançamos e começamos a pré-vender para o ano de 2026 já nos mostram que a gente vai ter um ano muito bom. 2025 precisa terminar, precisa entregar, faturar tudo que tem que fazer, mas está resolvido também. Então, o Vulcabras segue numa tendência positiva e com uma visibilidade boa de futuro. Muito obrigado a todos. A videoconferência da Vulcabras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.